Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Preparados para mais um vídeo? Então deixa o joinha no começo, tá bom? Simbora pro passo a passo. Para fazer o ganchinho para segurar a peça, você vai pegar um pedacinho de arame, vai fazer a letrinha E, vai posicionar em cima de um plástico, vai pegar um pedacinho de fita crepe e vai bloquear aquela parte ali do arame para ela não entrar no cimento, tá? Como eu vou fazer duas peças de uma vez só, é por isso que eu tô fazendo dois ganchos. Eu vou usar a massa de cimento com isopor. Se você não sabe ainda fazer ela, eu vou deixar ela fixada aqui nos comentários e também tem na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Super fácil, é uma forma muito boa da gente estar reciclando o isopor. Você vai colocando massa e com a ajuda de uma espátula, você vai ajeitando toda a massa ali para ficar num formatinho de coxinha. Estou fazendo uma peça pequena, mas fazendo da mesma forma que eu estou te ensinando, você consegue fazer qualquer tamanho, tá bom? Na parte de baixo, onde vai ser a barriguinha da galinha, eu coloquei mais massa para ficar bem rechonchuda. Para fazer os olhinhos da galinha, peguei duas bolinhas de massa, coloquei bem ali em cima, com a ponta do dedo fiz toda a colagem, tá? Precisa fazer essa união das massas para que não venha soltar. Depois que ela estiver no esquema, do jeitinho que você quer, você vai deixar ela secar para a gente vir com a parte da cobertura. Dia seguinte, agora eu vou desprender aqui desse plástico para começar a dar todo o formato antes da cobertura. Com o auxílio da faca, eu vou fazendo todo o recorte, deixando ela do jeitinho que me agradar mais. Vou fazer a massa de cimento com argamassa, mas eu vou usar esse produto chamado Calcor. Em todas as coisas boas que esse produto poderia fazer na massa, uma delas seriam a redução de fissuras e trincas. Então, vou deixar um banner aqui para vocês adquirirem, se vocês quiserem. É muito baratinho e vale a pena a tentativa, né? Porque algumas pessoas acabam reclamando, e eu também, que nas nossas peças acaba trincando superficialmente. A gente não quer isso. Então, a gente vai encontrar o produto certo para a gente poder estar utilizando nas nossas massas. Se você ainda não sabe fazer essa massa de cimento com argamassa, você vai conseguir assistir esse passo a passo acessando o vídeo que eu vou deixar no link aqui, fixado nos comentários ou também na descrição desse vídeo, tá bom? Vou começar a fazer a cobertura pela parte de baixo, depois eu faço a parte da lateral. O ideal é você cobrir toda a massa do cimento com isopor, não pode ficar nada à mostra, tá? Você passa o pincel para alisar, depois você faz aquela texturinha dando leve batidinha. Dessa forma, não vai precisar você ter que lixar muito a sua peça. Quando se trata de galinhas, eu gosto muito de fazer essa textura, tá? Ali na parte da frente também eu vou cobrindo completamente. E aí depois eu vou dando todos os formatinhos. O ideal é que você cubra completamente. Fiz o mesmo esquema, passei a mão úmida para ficar liso, depois eu dei leve batidinhas para fazer toda essa texturinha, tá bom? Na parte dos olhinhos ali eu coloquei um pouquinho mais de massa para ficar um olhinho bem avantajado. Fiz toda a colagem usando as pontas dos dedos úmidas ali. Tem que fazer a colagem, tá bom, gente? Usei uma esteca boleadora para fazer essas marcações aí. Vou deixar o card aqui para vocês adquirirem, se vocês quiserem usar a mesma esteca, o mesmo kit de esteca que eu uso, tá ok? Só clicar e fazer a sua compra. Para fazer o narizinho, eu fiz uma bolinha, coxinha, coloquei ali centralizado no meio, ali entre os olhinhos e fui ajeitando com a espátula para dar o formatinho de biquinho. Para fazer a barbela, coloquei um pouquinho de massa ali, fiz a colagem, fiz um movimento nelas também. Só um pouquinho de massa, bolinha, rolinho, e aí você encaixa ali embaixo. Para fazer a crista, fiz bolinha, coxinha alongada e fui posicionando ali em cima da cabeça dela, uma após a outra, ou pode ser uma em cima da outra, pegando só a pontinha, e aí você dá um movimento para a direção que você quiser, tá? O pincel molhadinho ali, você consegue fazer toda a união, ajeita a sua galinha para ela ficar bem linda. Eu confesso que eu ia pintar ali dentro daquela cavidade, mas aí eu resolvi fazer uma bolinha pequenininha e encaixar lá, acho que ficou muito melhor. Toda galinha que se preza tem que ganhar um colar de pérolas. Pois é. Fiz um monte de bolinhas e fui fazendo esse círculo, parecendo um cordão de pérolas. Com o dedo úmido, você vai puxar para cima parte dessa bolinha. Não é para você achatar, não é para você fazer toda, é parte dela, tá? Olha bem como é que eu estou fazendo para dar esse efeito aí de peninhas também. Deixa eu te dar umas ideias. Você criando uma galinha assim, você ali na parte de baixo, você pode colocar um pino para segurar a chave, você pode colocar um pininho para segurar o pano de prato, tá bom? Usa a sua criatividade, vai ficar muito lindo na sua cozinha. Quando você fizer, me marca, porque eu vou querer muito ver como ficaram, tá bom? Após 24 horas, eu dei uma lixada ali onde eu achei que precisava, deixei prontinhos para pintar. Dei um banho, esperei secar e aí vem a hora da pintura, tá bom? Gente, preciso indicar para vocês esses pincéis maravilhosos. Vou deixar também o card aqui para que vocês possam adquirir se vocês quiserem, tá?
Pode confiar que o site é garantido, é confiável, porque eu comprei lá, por isso que eu estou indicando. Muito bons esses pincéis. Tenho certeza que vocês vão amar demais em adquirir. Vocês já sabem o esquema de tinta que eu uso, né? Eu compro tinta branca na cor branco neve, compro os pigmentos nas cores primárias e faço as minhas cores. Todos esses itens que eu uso, eu vou deixar sempre card para vocês adquirirem, se vocês quiserem. Tô fazendo isso porque tem muita gente que pede para falar onde tem, qual é o site. Em todos os vídeos que eu for colocando e nos que eu já coloquei nesses dias, tem card com todos os materiais, tá? Conforme eu for usando, falando, é só dar uma procurada aí. Essa parte da pintura é muito relativo, porque às vezes eu tô a fim de pintar uma galinha diferente, igual a essa. Normalmente eu pinto sempre preto e branco, mas dessa vez, assim, fiquei me coçando, mas acabei pintando de uma outra cor, né? Deixa eu aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês que vão compartilhar esse vídeo. Gente, muito obrigada mesmo, tá? Vocês têm me ajudado bastante no canal aqui, divulgando o nosso trabalho. Tem vindo muitas pessoas aqui que não conheciam e por causa desse compartilhamento, agora elas fazem parte dessa família e é muito bom. Quero falar também do curso que ainda está disponível, tá? Tem vindo muitos alunos para fazerem junto com a gente, está sendo muito legal. Em breve vai ter passo a passo da Branca de Neve e os Sete Anões, exclusivos lá do curso. Quem quiser adquirir, assim que eu for fazendo, eu vou divulgando para vocês, tá? Tudo para que vocês possam criar peças fáceis e venderem por um preço bem bacana para ajudar no orçamento aí de vocês, tá bom, gente? Isso tudo aqui envolve isso, o trabalhar em casa. Não dá para ficar falando muito sobre a pintura, porque eu acabo mudando muito o que eu começo a fazer, então a pintura é um momento particular seu. E aí você vai pintar exatamente como você quer, tá bom? A minha outra fofinha ficou assim, nessa cor. Por mim, eu enchia só de bolinha branca ali, mas tá bom, gostei. Eu espero que vocês também tenham gostado. Escrevam pra mim nos comentários o que vocês acharam dessas galinhas. Façam, tá bom? Todos os vídeos que eu faço aqui pra vocês, eu quero que vocês construam também. Por isso que eu faço de uma forma muito simples, para que vocês não venham falar, ah, não, não consegui porque é difícil. Não é. Vocês têm a opção de vender uma galinha dessa, porta-chave, porta-pano de prato, como eu tinha mencionado, a uns 50, 60 reais. Vocês podem fazer um trio de galinhas, assim, pequenos também, podem fazer a 60 reais. Tem um monte de coisa que vocês podem usar, a mesma técnica, para que vocês possam atender o público de vocês, tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam para mim aqui nos comentários. Sempre que possível, vou estar respondendo. Sigam lá as redes sociais, está tudo escrito aqui na descrição desse vídeo. Compartilhem bastante, assistam os outros vídeos também. E aí vocês, conforme vocês foram movimentando aqui no canal, vou saber que vocês gostam e vou criando mais coisas para vocês, tá bom, gente? Preciso que vocês façam essa interação comigo, assim eu tenho certeza absoluta de que eu não estou trabalhando em vão. Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, hein? Tchau, tchau.